Quando Alfonso Gabriel Capone nasceu, em 17 de janeiro de 1899, no bairro Operário de Brooklyn, ninguém poderia imaginar que aquele menino italiano se tornaria o rosto mais temido dos Estados Unidos. A América vivia a febre das oportunidades, mas para os imigrantes pobres vindos do sul da Itália, o sonho americano era apenas um disfarce para a miséria. O pai, Gabriele, barbeiro; a mãe, Teresa, costureira. 9 filhos, uma casa minúscula na Navy Street e o cheiro constante de carvão queimado no ar. Ali, entre as vielas sujas e o barulho de brigas, nascia um instinto, o de sobreviver a qualquer custo. Aos 11 anos, os Capone se mudaram para Park Slope, uma vizinhança um pouco mais calma, mas ainda dominada por gangues. Al era inteligente, rápido, curioso, trazia para casa boas notas, e o pai sonhava vê-lo com uma profissão honesta. Mas havia algo em seu olhar que inquietava. As regras rígidas da escola católica o sufocavam. Um dia, depois de uma discussão acalorada, ele perdeu o controle e atingiu uma professora no rosto. Foi expulso aos 14 anos. Nenhum padre, nenhum conselho o convenceu a voltar. A educação formal acabava ali. Começava a escola do crime. Brooklyn, no início do século XX, era uma selva. Jovens italianos, irlandeses e judeus disputavam cada esquina. Os bares eram controlados por pequenos bandos, as ruas cheiravam a cerveja barata e sangue fresco. Al começou lavando copos num boliche, depois ajudando num armazém. Observava os homens de terno riscado, os chefes que nunca pagavam nada e eram temidos por todos. Logo se aproximou de pequenos grupos como os Bowery Boys e os Forty Thieves Jr. Eram delinquentes de esquina, mas para ele eram professores. Foi nessa época que conheceu Johnny Torrio, um nome que mudaria sua vida. Torrio não era um brutamontes qualquer. Era frio, calculista, um verdadeiro empresário do submundo. Enxergou em Al um talento raro, disciplina, coragem e ausência de remorso. Sob sua influência, o garoto se uniu aos Five Points Gang, a organização mais poderosa de Manhattan. Foi ali que aprendeu o código que o guiaria até o fim. Nunca peça permissão. Tome o que quiser. Trabalhando como segurança no Harvard Inn, um bar em Coney Island, Capone começou a ser notado. Era jovem, mas já tinha a presença de um homem perigoso. Certa noite, num salão cheio de risadas e fumaça, ele cometeu o erro que o marcaria para sempre. Tentou flertar com a irmã de um gangster local, Frank Galluccio. A piada soou ofensiva. Um lampejo de raiva, uma faca e 3 cortes profundos abriram o lado esquerdo de seu rosto. O sangue escorreu pela camisa branca e o apelido nasceu: Scarface. Ele o odiava, mas a cicatriz se tornou sua marca. Depois do incidente, muitos esperavam que ele buscasse vingança, mas Al surpreendeu a todos. Aceitou o pedido de desculpas de Galluccio. Entendeu algo essencial. Às vezes, é mais sábio poupar o inimigo do que matá-lo. Era o primeiro sinal do homem que aprenderia a usar a diplomacia e a violência como 2 faces da mesma moeda. Pouco depois, conheceu Mary Josephine Coughlin, uma vendedora irlandesa. Casaram-se em dezembro de 1918, logo após o nascimento do filho, Sonny. Mas a paz doméstica nunca fez parte do destino de Capone. Quando Torrio o convidou para se juntar a ele em Chicago, o jovem não hesitou. Sabia que a cidade era o novo campo de batalha do contrabando, o paraíso dos que sabiam lucrar com o pecado. Na virada de 1919, ele deixou Brooklyn. Levava a mulher, o filho e uma ambição sem limites. No horizonte, Chicago o esperava, e com ela, o início do império do homem que o mundo chamaria de o inimigo público número 1. Quando Al Capone chegou a Chicago, em 1919, o vento frio cortava como navalha. As ruas eram um labirinto de fumaça e ambição.
Era uma cidade em transformação. Os arranha-céus subiam, os bares fechavam e as leis começavam a cheirar a hipocrisia. Ele não sabia, mas o destino estava prestes a abrir para ele as portas do império. Johnny Torrio, seu velho mentor de Nova York, o esperava com uma proposta irresistível. Torrio trabalhava para Big Jim Colosimo, o primeiro grande chefão ítalo-americano de Chicago, dono de prostíbulos, cassinos e de uma rede de proteção que se estendia até os gabinetes políticos. Capone começou de baixo, como segurança e cobrador em um dos bordéis de Colosimo. À noite, vigiava as portas. De dia, aprendia a contar dinheiro sujo mais rápido do que os banqueiros da cidade. Foi ali que a sorte se misturou à tragédia. Em uma dessas casas, Capone contraiu sífilis, uma ferida invisível que, anos depois, o destruiria por dentro. Mas naquele momento ele se sentia invencível. O corpo ardia em febre, o dinheiro crescia nas mãos, e a cidade o seduzia como uma amante perigosa. Enquanto Al aprendia o funcionamento da máquina criminosa de Chicago, um acontecimento mudaria o país inteiro. Em janeiro de 1920, o Congresso americano aprovou a 18ª emenda, a Lei Seca. Produzir, vender ou transportar álcool passava a ser crime federal. O governo acreditava estar purificando a nação. Na prática, estava criando o maior mercado ilegal da história dos Estados Unidos. Torrio foi rápido. Onde a lei via pecado, ele viu ouro. Usando rotas secretas vindas do Canadá, organizou uma rede de transporte de uísque e rum. Cada garrafa rendia mais do que o salário mensal de um trabalhador. Capone, agora seu braço direito, coordenava carregamentos, subornava policiais e abria bares clandestinos, os famosos speakeasies. Em poucos meses, o jovem que um dia servira cerveja barata em Nova York agora comandava centenas de homens armados e carregava pilhas de dólares nos bolsos. Quando Big Jim Colosimo começou a se opor ao negócio do álcool, temendo chamar a atenção das autoridades, Torrio tomou uma decisão drástica. Em maio de 1920, Colosimo foi encontrado morto no chão de seu restaurante. Um tiro no peito, um fim seco e silencioso. Ninguém foi condenado, mas todos sabiam quem tinha dado a ordem. O trono de Chicago estava vago, e Torrio o ocupou. Ao seu lado, sorrindo discretamente, estava Al Capone. A cidade mergulhou no caos. Carros pretos cruzavam as avenidas com barris de uísque escondidos. Tiroteios ecoavam em bairros inteiros. Políticos brindavam com o mesmo álcool que juravam combater. Chicago era agora o paraíso do contrabandista, e Capone aprendia a reinar. Ele comprou um terno novo, mandou fazer alianças com gangues irlandesas e italianas, e criou um sistema de proteção que misturava violência e charme. O jovem de Brooklyn começava a se transformar no homem que dominaria a cidade. Mas a fama tem preço. Ao mesmo tempo em que o dinheiro jorrava, os inimigos se multiplicavam. Rivais como o Clã do Norte observavam em silêncio, esperando o momento certo para atacar. Torrio, sempre cauteloso, dizia: "Um império dura apenas enquanto o sangue dos outros for suficiente para sustentá-lo." Capone ria, brindando com um copo de uísque ilegal. Ele acreditava que nada poderia detê-lo, nem a polícia, nem os políticos, nem Deus. O que ele ainda não sabia era que o inferno que ajudava a construir logo cobraria o seu tributo em sangue. Nos primeiros anos da década de 1920, Chicago já não pertencia ao governo, e sim a um homem que ainda não completara 30 anos. O nome dele era Al Capone, e seu rosto com cicatriz já se tornava tão conhecido quanto o de qualquer político da cidade. A lei seca havia transformado criminosos em milionários, e Capone era o rei desse novo império. Com Johnny Torrio no comando e Al como o cérebro de campo, o negócio florescia. Caminhões vinham do Canadá, carregados de uísque escondido sob caixas de frutas.
Trens particulares levavam barris até armazéns secretos, e de lá, o álcool era distribuído para centenas de speakeasies, bares ilegais que se multiplicavam como formigas. Policiais e juízes eram comprados, candidatos eram financiados. Chicago, a cidade do vento, agora soprava ao ritmo das notas de dólar. Capone morava com a esposa May e o filho Sonny em uma casa modesta na South Prairie Avenue. Mas as aparências enganavam. Atrás das cortinas discretas, ele recebia advogados, capangas e políticos corruptos. As ordens eram dadas em voz baixa, acompanhadas do tilintar dos copos e do som de um fonógrafo tocando jazz. Ele usava ternos sob medida, fumava charutos cubanos e circulava em automóveis luxuosos. Amava a boa comida, o vinho, ironicamente, o mesmo que sua própria lei tornava ilegal, e as mulheres. Sua personalidade era uma mistura letal de charme e brutalidade. Podia oferecer um jantar de gala para jornalistas e, no dia seguinte, mandar eliminar um rival sem piscar. Mas a cidade estava dividida. Enquanto o Chicago Outfit de Capone e Torrio dominava o sul, o norte era comandado por outra força, o North Side Gang, liderado por Dean O'Banion, um irlandês violento e imprevisível. O'Banion desprezava os italianos e zombava de Torrio em público. Quando começou a vender bebidas mais baratas aos clientes de Capone, a tensão explodiu. Em novembro de 1924, a guerra teve início. O'Banion foi executado dentro de sua própria floricultura. 3 tiros no peito, 1 na cabeça. Torrio havia dado a ordem. O golpe foi limpo, mas o preço seria altíssimo. Os aliados de O'Banion juraram vingança, e um novo nome emergiu nas sombras. Bugs Moran, um homem que transformaria as ruas de Chicago em um campo de batalha. Enquanto o sangue escorria pelos becos, Capone assumia cada vez mais poder. Torrio, ferido em um atentado meses depois, percebeu que o tempo dele havia acabado. Cansado e assustado, decidiu se aposentar. Chamou Al para sua casa, entregou-lhe as chaves, os contatos, o mapa do submundo e disse apenas uma frase: "Agora, tudo isso é seu." Aos 26 anos, Capone se tornou o chefe absoluto do crime em Chicago. E ele não era um chefe qualquer. Transformou o contrabando em uma organização empresarial. Criou departamentos de segurança, contabilidade, logística e propaganda. Subornou a polícia inteira e mantinha jornalistas em sua folha de pagamento. "Eu sou apenas um homem de negócios, dando às pessoas o que elas querem", dizia com ironia. Mas por trás do sorriso estava o terror. Qualquer um que ousasse cruzá-lo desaparecia. Corpos eram encontrados flutuando no rio, dentro de carros incendiados, ou simplesmente nunca mais eram vistos. A cidade inteira vivia entre o medo e a fascinação. Nos jornais, Capone era descrito como um Robin Hood moderno, o homem que dava gorjetas enormes aos garçons, ajudava os pobres durante o inverno e financiava sopões para os famintos. Mas quem o conhecia de perto sabia a verdade. Por trás da generosidade, existia o cálculo frio de um rei do crime que usava a caridade como escudo. Enquanto o jazz tocava alto e as notas de dólar se acumulavam, Capone acreditava que havia vencido o sistema. Mas o que ele ainda não sabia era que, quanto mais alto subisse, mais profunda seria a queda. O ano era 1924. Chicago já se curvava diante de Al Capone, mas ele queria mais. Queria domínio absoluto. E para isso, era preciso ter o poder político ao seu lado. A oportunidade surgiu quando o prefeito reformista, William Dever, começou a pressionar as gangues e prometeu limpar a cidade. Torrio havia ensinado a Capone uma lição preciosa. O verdadeiro poder não está nas armas, mas em quem decide quando a polícia aperta o gatilho. Foi assim que ele voltou seus olhos para o subúrbio de Cícero, um pequeno município ao lado de Chicago, governado por políticos corruptos e facilmente manipuláveis. Ali,
As regras eram outras, e Capone sabia que poderia transformar a cidade em sua fortaleza. Bastava colocar o prefeito certo no cargo. O plano era simples e brutal. O republicano Joseph Z. Clenha precisava ser reeleito e, em troca, daria a Capone imunidade total dentro dos limites de Cícero. Nenhuma batida policial, nenhuma investigação. A campanha começou com promessas e terminou em guerra. Na véspera das eleições, os homens de Capone tomaram as ruas. 200 gangsteres armados com metralhadoras e espingardas circularam em carros pretos, espalhando terror. No dia 1º de abril, o que deveria ser uma votação municipal virou um campo de batalha. Os eleitores eram obrigados a votar sob a mira de armas. Aqueles que ousavam escolher os democratas eram espancados, sequestrados ou simplesmente desapareciam. As urnas foram invadidas, os boletins trocados e os adversários atacados em plena luz do dia. Um candidato à prefeitura foi espancado na frente da esposa, que foi jogada contra a parede. O chefe de campanha rival foi arrastado pelas ruas e deixado inconsciente. Capone ria em seu carro, observando o caos pelas janelas fumês. Cícero agora era dele, mas o preço seria alto. No meio do massacre, um dos carros da polícia se aproximou do quartel-general dos Capone. Dentro estavam agentes e detetives armados. Assim que saíram do veículo, começaram os disparos. Em segundos, o ar se encheu de fumaça e pólvora. No chão, caía o corpo ensanguentado de Frank Capone, irmão de Al, atingido por tiros de metralhadora. A notícia se espalhou como fogo. Al ficou devastado. No funeral, gastou o equivalente a centenas de milhares de dólares apenas em flores, todas enviadas por cúmplices e rivais. As coroas cobriam o cemitério inteiro. Ele caminhava em silêncio, de terno preto, o rosto endurecido. A multidão observava o homem que havia perdido o irmão, mas não o poder. A morte de Frank marcou o fim da ingenuidade. Até aquele dia, Capone acreditava que controlava tudo. Depois, passou a confiar apenas em uma coisa: o medo. Cícero se tornou sua fortaleza, blindada por subornos e sangue. Cada bar, cada bordel, cada jogo clandestino rendia parte do lucro ao chefe. E com o tempo, até os juízes o chamavam de Senhor Capone. O poder absoluto o isolava. Já não andava sem guarda-costas, via inimigos em toda parte. Os tiroteios entre gangues se tornaram diários. A cidade vivia em permanente estado de guerra. A polícia fingia agir, mas estava de joelhos diante dos envelopes recheados de notas. Chicago, oficialmente, ainda era americana, mas na prática, pertencia a um homem só. Al Capone tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Mas por trás dos muros de seu império, algo começava a apodrecer. O ódio dos inimigos crescia, e as ruas estavam prestes a se tornar um cemitério aberto. A cidade acordou em guerra. Em novembro de 1924, o primeiro tiro da Guerra das Gangues de Chicago ecoou dentro de uma floricultura. Dean O'Banion, o rei dos irlandeses do North Side Gang, estava arrumando buquês quando 3 homens de terno entraram calmamente, sorrindo. Um deles, Frank Yale, velho conhecido de Capone, apertou a mão de O'Banion. O segundo seguinte foi eterno. 5 disparos abafaram o som do sino da porta. O irlandês caiu entre as flores e o chão ficou coberto de pétalas e sangue. A notícia correu como fogo. O assassinato foi atribuído a Torrio, e com razão. Mas quem lucrou de verdade foi Al Capone. Sem o imprevisível O'Banion, o caminho para o domínio total estava aberto. Só que a vingança dos irlandeses não tardaria. O novo chefe do Norte, Jaime Wise, era frio e metódico, e ao seu lado estava um homem ainda mais perigoso, George Bugs Moran. Em janeiro de 1925, apenas semanas depois do assassinato, Capone foi emboscado. Seu carro foi alvejado por metralhadoras, mas ele sobreviveu por um milagre.
2 semanas depois, Torrio também foi atacado a queima-roupa na porta de casa. Sobreviveu, mas entendeu o aviso. Sua era tinha terminado. Ainda convalescendo, chamou Capone e disse com voz fraca: Al, a cidade é sua agora. Faça o que eu não tive coragem de fazer. Aos 26 anos, o jovem de Brooklyn se tornava o novo imperador do submundo. E ele não perdeu tempo. Transformou os negócios do álcool em uma empresa gigantesca, com contadores, transportadores, seguranças e até advogados permanentes. Criou um sistema de logística que fazia inveja às ferrovias. Barris de rum e uísque canadense desciam pelos lagos, cruzavam a fronteira e chegavam às docas de Chicago, onde caminhões noturnos os levavam até centenas de speakeasies. O dinheiro jorrava como nunca. Estima-se que, em 1926, o Império de Capone movimentava mais de 100 milhões de dólares por ano, e ele gastava tudo com estilo. Ternos de seda feitos sob medida, carros reluzentes, joias extravagantes e festas que reuniam juízes, artistas e policiais, todos brindando com o álcool que ele mesmo vendia ilegalmente. Mas a ostentação trazia perigo. Os jornais o transformaram em celebridade. O público o via como um Robin Hood moderno, o homem que dava aos pobres o que o governo tirava. Ele doava comida, pagava abrigos, distribuía notas aos necessitados. Era carisma e crueldade em doses iguais. Quem o amava o chamava de Big Al. Quem o temia o chamava de Senhor Capone. Entretanto, as ruas contavam outra história. O North Side Gang jurou vingança. Wise e Moran começaram a atacar depósitos, explodir caminhões e matar aliados de Capone. O sangue voltou a correr pelos becos. Em setembro de 1926, o restaurante Hawthorne Inn, sede do Império de Capone, foi alvejado por mais de 1000 balas de metralhadora. As janelas estilhaçaram, o bar pegou fogo, mas Al sobreviveu mais uma vez. Saiu ileso, apenas com a roupa coberta de poeira e um sorriso gelado. Naquela noite, ele olhou para os próprios homens e disse: Se querem guerra, vão ter guerra, mas será do meu jeito. Poucos dias depois, o corpo de Jaime Wise foi encontrado na calçada, crivado de balas, bem em frente à floricultura onde O'Banion havia sido morto. O círculo estava completo. Chicago mergulhava definitivamente em uma guerra que transformaria cada rua em fronteira e cada esquina em sentença de morte. Capone agora era invencível, ou pelo menos assim acreditava. O sangue o fortalecia, o medo o sustentava. A polícia não ousava tocá-lo. Para o povo, ele era um rei. Para o governo, um pesadelo. Mas o relógio do destino já havia começado a girar contra ele. 1927. Chicago vivia sua era dourada do crime. E no topo de tudo estava um homem que acreditava ser intocável. Al Capone. O chefe, o rei, o inimigo público número 1, chamavam-no de muitos nomes, mas todos tinham o mesmo significado: medo. Depois da morte de Jaime Wise, o império de Capone se expandiu como nunca. As rotas do contrabando eram perfeitas, o sistema de subornos impecável. Juízes, delegados, vereadores, todos tinham o bolso forrado com o dinheiro de Cícero. O governo local era uma marionete, e quem movia os fios era Al. Em seus salões privados, o jazz tocava alto, o champanhe fluía e o chefe sorria. Era o homem mais poderoso dos Estados Unidos, sem jamais ter sido eleito. Capone havia transformado o crime em negócio. Criou departamentos, relatórios e planilhas. O Chicago Outfit era agora uma corporação milionária. Havia quem dissesse que ele era um gênio administrativo, e, de certo modo, era mesmo. Seus contadores usavam lápis e códigos secretos, registrando cada barril vendido, cada propina paga. Era a burocracia do pecado. A cidade, porém, afundava. Os becos fediam a álcool, pólvora e cadáveres.
O North Side Gang, agora comandado por Bugs Moran, não desistia. Moran, católico fanático, considerava o negócio de prostituição de Capone um insulto à fé e jurava acabar com ele. Os ataques eram constantes, caminhões explodidos, bares queimados, seguranças assassinados. Chicago se transformara num tabuleiro de guerra. Capone respondeu como sabia, com fogo. Contratou pistoleiros vindos de Nova York, armados com metralhadoras Thompson, as mesmas usadas pelo exército. Seu exército particular percorria as ruas em carros Lincoln pretos, disparando contra rivais. O barulho dos tiros se tornara parte da vida noturna. Os cidadãos sabiam, se ouvissem metralhadora, era apenas mais uma disputa por território. Ao mesmo tempo, o chefe mantinha uma imagem pública cuidadosamente construída, dava entrevistas a jornais, posava sorridente, distribuía dinheiro a famílias pobres, abriu uma sopa kitchen para alimentar desempregados, o que encantava os repórteres. Eu sou apenas um homem de negócios, dizia. Dou às pessoas o que elas querem. Mas nos bastidores, o clima era outro. O álcool já não bastava. A paranoia crescia. Capone começou a consumir cocaína e a beber em excesso. A combinação o tornava imprevisível. Um momento risonho, no seguinte, furioso. As reuniões de negócios terminavam em ameaças. As paredes de sua mansão em Palm Island escondiam gritos, gargalhadas e delírios de grandeza. Mesmo assim, o império prosperava. O dinheiro não parava de entrar, e as ruas de Chicago dançavam ao ritmo de metralhadoras. A cada semana, corpos apareciam nos becos, nos rios, nos cofres de gelo dos bares clandestinos. Os jornais falavam em mais de 300 mortos na guerra entre Capone e Moran, uma guerra sem vencedores, apenas cadáveres. E então, numa manhã fria de fevereiro de 1929, Al decidiu que chegara a hora de acabar com tudo. Mandou reunir seus homens. O plano era simples e cruel: eliminar Bugs Moran e encerrar a guerra de uma vez por todas. Quero ele e todos os seus ratos, disse Capone, com voz baixa. Nenhum deles vai ver o sol nascer. Na mesa, um mapa da cidade marcava o local do encontro. Uma garagem na North Clark Street. 7 homens de Moran estariam lá na manhã do dia 14. O que aconteceria a seguir entraria para a história com o nome de O Massacre do Dia de São Valentim. O golpe que faria o mundo inteiro conhecer o verdadeiro rosto de Al Capone. O amanhecer de 14 de fevereiro de 1929 parecia comum. O frio cobria Chicago com uma névoa branca, e nas ruas, poucos sabiam que aquele seria um dos dias mais sangrentos da história dos Estados Unidos. Às 10h30 da manhã, em um galpão da North Clark Street, 7 homens do North Side Gang aguardavam uma entrega especial de uísque. A carga viria de Detroit, e o próprio Bugs Moran havia combinado o horário. Mas o chefe do Norte acordou tarde, e esse pequeno atraso salvaria sua vida. Na mesma hora, um carro preto parava diante da garagem. Dele desciam 4 homens. 2 vestiam uniformes da polícia de Chicago. Os outros 2 usavam ternos escuros. Pareciam oficiais cumprindo uma batida. Entraram sem alarde. Os 7 gangsters, acreditando estar sendo presos, obedeceram. Foram alinhados contra a parede de tijolos, mãos na cabeça. Um breve silêncio. Então, o sinal. O som das metralhadoras Thompson rompeu o ar. Mais de 70 balas. Pólvora, fumaça, gritos abafados. Quando o eco cessou, o chão estava coberto de sangue e cascas de munição. Os corpos se amontoavam como bonecos quebrados. Um cachorro latia sem parar do lado de fora, sentindo o cheiro do massacre. Os assassinos saíram calmamente. Os 2 policiais fingiam escoltar os comparsas algemados, como se tudo fosse uma operação rotineira. Minutos depois, o carro desapareceu nas ruas cinzentas. Quando a verdadeira polícia chegou, encontrou um cenário de horror. 7 mortos. Um deles, ainda respirando,
murmurou antes de morrer. Foi Capone. O caso estourou nos jornais em questão de horas. Manchetes gritavam: o massacre do dia de São Valentim. As fotografias dos corpos empilhados, os chapéus caídos, as paredes manchadas de sangue, chocaram o país. O nome de Al Capone se tornou sinônimo de barbárie. A imprensa o coroou com um novo título: o inimigo público número 1. Até então, muitos viam nele um homem de negócios, um fora da lei carismático. Agora, ele era o demônio de Chicago. Enquanto os jornalistas cercavam sua mansão em Palm Island, Capone ria. Disse friamente a um repórter: eu estava em Miami naquele dia, lendo o jornal e tomando sol. Era verdade. Tinha um álibi perfeito. Nenhuma prova o ligava diretamente ao massacre, e o governo, impotente, nada podia fazer. Mas a imagem pública estava destruída. O país inteiro exigia vingança. O prefeito de Chicago rompeu alianças, o governador ordenou investigações, e o presidente Herbert Hoover começou a pressionar o Departamento do Tesouro. Se não podiam prender Capone por assassinato, o fariam de outra forma. As autoridades perceberam que a única arma capaz de atingi-lo não era a bala, era o imposto de renda. Enquanto isso, a paranoia crescia dentro do império. Capone via traidores por toda parte. Mandou executar homens de confiança, suspeitos de conspiração. Em uma noite lendária, teria espancado 3 deles com um taco de beisebol antes de ordenar a execução. Uma história que se tornaria parte da sua lenda. Os dias de glória terminavam. Chicago já não era apenas sua cidade, era também sua prisão invisível. O medo o cercava, e a sensação de poder absoluto começava a se transformar em um fardo insuportável. O massacre de São Valentim não apenas eliminara seus inimigos, eliminara a ilusão de que Al Capone era invencível. E quando o próprio governo dos Estados Unidos declarou guerra a ele, o homem que dominara o submundo percebeu: desta vez, o inimigo vinha de cima. Depois do massacre de São Valentim, o destino de Al Capone estava selado. O governo americano, humilhado diante da opinião pública, precisava de uma vitória. Não era mais uma questão policial, era política. O presidente Herbert Hoover, furioso, chamou seus conselheiros e disse: quero Al Capone na prisão. E quero isso agora. O inimigo número 1 do país tinha de cair, custasse o que custasse. Assim nasceu uma nova caçada, fria, silenciosa, meticulosa. O homem escolhido para liderá-la foi um jovem agente do Tesouro chamado Eliot Ness. Ele tinha apenas 26 anos, mas uma reputação imaculada. Honesto até o osso, recusava subornos e enfrentava corruptos com o mesmo desprezo que enfrentava assassinos. Hoover o colocou à frente de um pequeno grupo de agentes que ficariam conhecidos como os Intocáveis. Enquanto Capone continuava reinando em Chicago, os Intocáveis começaram a desmantelar seu império peça por peça. Invadiam armazéns, destruíam alambiques clandestinos, interceptavam caminhões e quebravam cofres cheios de registros. Ness não buscava glamour, buscava provas. Cada nota fiscal, cada recibo, cada centavo não declarado seria usado como arma. Eliot Ness sabia que não conseguiria condenar Capone por assassinato, mas podia provar algo ainda mais devastador: evasão fiscal. A ideia era simples e genial. Se Al Capone não declarava o lucro das suas atividades ilegais, devia impostos. E quem deve impostos ao governo americano é um criminoso, mesmo que o dinheiro venha do inferno. Enquanto os agentes trabalhavam nas sombras, Capone continuava desafiando o mundo à luz do dia. Dava festas grandiosas, desfilava em carros luxuosos, distribuía dinheiro nas ruas. Os jornais o retratavam como uma mistura de celebridade e tirano. Ele acreditava que nada o tocaria. Afinal, controlava juízes, policiais e até deputados. Mas as rachaduras começavam a aparecer. As escutas telefônicas de Ness captaram conversas comprometedoras.
Mensageiros foram presos com livros contábeis que revelavam pagamentos secretos, cifras imensas e subornos diretos. A cada semana, o cerco se fechava mais. Em 1929, Capone foi preso brevemente por porte ilegal de arma na Filadélfia e sentenciado a 1 ano. Foi sua primeira passagem real pela prisão, e ele odiou cada minuto. Quando saiu, em março de 1930, encontrou uma Chicago diferente e um governo pronto para devorá-lo. Os federais o indiciaram por 22 acusações de sonegação de impostos, cobrindo os anos de 1925 a 1929. Capone tentou negociar. Mandou seus advogados oferecer um acordo, declarando uma renda de $100 mil anuais e se dizendo disposto a pagar os impostos atrasados. Era uma confissão disfarçada, e seria sua ruína. Em junho de 1931, o Tribunal Federal o chamou para depor. Diante do juiz James Herbert Wilkerson, o mesmo que já havia condenado seu irmão Ralph, Capone acreditou que sairia com uma pena leve. Chegou ao tribunal sorrindo, com um cravo vermelho na lapela. O público se acotovelava para vê-lo. Parecia uma estrela de cinema. Mas o juiz recusou qualquer acordo. O júri foi trocado às pressas para evitar subornos, e o veredito final foi implacável, culpado por evasão fiscal em 3 acusações principais. O chefe de Chicago, o homem que havia desafiado o país inteiro, agora ouvia a sentença que o despia de tudo: 11 anos de prisão federal, $50 mil de multa e o pagamento integral dos impostos devidos. A multidão ficou em silêncio. Al Capone, o rei do crime, estava finalmente derrotado, não por balas, mas por números. O homem que governara Chicago com sangue e dinheiro fora vencido por uma planilha. No dia 3 de maio de 1932, Al Capone foi levado algemado até o trem que o conduziria à Penitenciária Federal de Atlanta. Nenhum terno de seda, nenhum charuto, nenhum brilho de poder. Apenas um prisioneiro comum, identificado pelo número 306.167. O homem que havia dominado Chicago agora era só mais um corpo atrás das grades. Mas mesmo dentro da prisão, o mito de Capone não desapareceu. Os guardas o tratavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Alguns detentos tentaram se aproximar em busca de proteção. Outros o odiavam. Ele ainda conseguia sorrir, mas por dentro já estava se desintegrando. O corpo carregava os anos de álcool, drogas e noites sem sono. E a sífilis, contraída anos antes, agora começava a corroer sua mente. As primeiras semanas em Atlanta foram um choque. Capone, acostumado a dar ordens, agora recebia gritos. Trabalhava costurando solas de sapatos. O mesmo homem que antes comprava mansões e subornava prefeitos. Sofria de crises de raiva, dores de cabeça violentas e lapsos de memória. Um companheiro de cela, o criminoso Red Rudensky, se compadeceu dele e começou a protegê-lo dos outros presos. Foi o primeiro sinal de fraqueza visível. Em 1934, os federais decidiram transferi-lo. Atlanta não bastava para um prisioneiro como Capone. O governo queria dar um exemplo. E assim, num comboio fortemente escoltado, o maior gangster da América foi enviado para a prisão mais temida do país, Alcatraz. A ilha surgia como uma fortaleza no meio da Baía de São Francisco, envolta por neblina e frio. Lá não havia favores, não havia subornos, não havia saídas. Era o fim do mundo. Capone foi colocado na cela 181. Seus companheiros eram assassinos, ladrões e traidores. Pela primeira vez na vida, ele não mandava em ninguém. Nos primeiros meses tentou se adaptar. Tocava banjo na banda dos presos, escrevia cartas incoerentes à esposa May e ao filho Sonny. Mas a doença avançava rápido. Em 1938, foi diagnosticado com sífilis no cérebro. Já não conseguia lembrar nomes,
Confundia os guardas com antigos aliados e falava sozinho por horas. O homem que um dia controlara impérios, agora acreditava estar de volta aos bares de Chicago, negociando carregamentos que nunca existiram. Em junho de 1936, um prisioneiro o atacou com uma tesoura no pátio de lavanderia. Capone sobreviveu, mas o golpe final não veio da lâmina, veio do tempo. Nos últimos meses em Alcatraz, ele vivia num estado de confusão constante, rindo sem motivo, falando com fantasmas de um passado glorioso. Em janeiro de 1939, as autoridades o transferiram para a prisão de Terminal Island, na Califórnia, para cumprir o restante da pena por desacato. Seu corpo era o de um homem de 50 anos, mas sua mente a de uma criança de 12. Quando finalmente recebeu liberdade condicional, em novembro de 1939, já não restava nada do antigo rei de Chicago. O mundo havia mudado, e ele não passava de uma sombra. May, sua esposa, o esperava na porta da prisão. O abraçou em silêncio. Ele perguntou quem ela era. Quando Al Capone deixou a prisão, o sol da Flórida o cegou. O ar quente contrastava com os anos de escuridão que ele havia vivido entre grades e concreto. Era o início do fim. Não o fim de um império, mas o fim de um homem. O antigo chefe de Chicago voltava para casa como um fantasma, acompanhado apenas da esposa, May, a única pessoa que ainda o amava sem medo. Em Palm Island, a mansão ainda era majestosa. Os vitrais, as palmeiras, os ecos das festas de outrora. Mas dentro dela reinava o silêncio. Capone passava horas sentado à beira da piscina, com o olhar perdido. Falava sozinho, repetindo ordens que ninguém mais obedecia. Às vezes, chamava por Torrio, outras vezes por seu irmão Frank. À noite, pedia um copo de vinho e dizia aos criados que a cidade esperava por ele. Preciso voltar para Chicago. Os médicos de Baltimore haviam tentado tudo. Penicilina, recém-descoberta, retardava o avanço da doença, mas já era tarde demais. A sífilis havia devorado o cérebro. Os exames mostravam danos irreversíveis. O psiquiatra que o avaliou concluiu que Capone tinha a mente de uma criança de 12 anos. Mesmo assim, May cuidava dele com ternura. Alimentava-o, lia para ele jornais antigos, colocava discos de ópera no fonógrafo. Quando a música começava, o velho gangster sorria, talvez lembrando-se dos dias em que o som do jazz embalava seus negócios, suas festas, seus crimes. Em janeiro de 1947, o corpo finalmente desistiu. Primeiro veio o derrame, depois a pneumonia. No dia 25, cercado pela família, Al Capone morreu em sua cama, aos 48 anos. Morreu em silêncio, longe dos tiros, dos aplausos, das manchetes. Um fim pequeno para um homem que acreditou ser maior que o próprio país. Seu funeral foi discreto, mas milhares de curiosos se reuniram do lado de fora. Muitos choravam, outros riam. Para alguns, ele fora um demônio. Para outros, um Robin Hood dos pobres. Chicago o odiava e o reverenciava ao mesmo tempo. Quando o caixão foi baixado à terra, os jornalistas escreveram: com ele, morre a era do crime romântico. Mas a verdade é que Al Capone nunca morreu completamente. Seu nome virou sinônimo de poder, medo e corrupção. Ele redefiniu a fronteira entre o crime e a política, entre o luxo e a brutalidade. Até hoje, sua sombra paira sobre a cultura americana, inspirando filmes, livros e mitos. Dizem que, nas noites quentes da Flórida, é possível ouvir o som distante de um fonógrafo vindo da antiga mansão de Palm Island. E se alguém se aproximar o bastante, talvez escute uma voz rouca murmurando: eu só dava às pessoas o que elas queriam.